Inclusive, pessoal, vocês que acompanham as redes sociais, no Instagram da Luana, ela fez uma postagem muito interessante, de muito fácil entendimento, explicando quais as razões para a prisão, para a nova prisão da Deolane, por que ela não poderia manter contato com a imprensa, mas mesmo assim, eu vou pedir para você explicar para a gente por que ela foi presa, foi solta e presa novamente. Bom, de imediato a gente precisa ponderar que tudo que estamos falando não se trata de acesso, a gente não tem acesso aos autos, né? Então se trata de medidas e decretações, sentenças sigilosas, no qual a gente acaba tendo informações somente pelo que é divulgado, que foi divulgado pela Polícia Civil de Pernambuco e pela própria defesa família da Deolane aí nas redes sociais. Então, primeiramente, partindo desse pressuposto, a prisão dela, conforme foi divulgado, se deu exatamente pelo envolvimento, né, pela existência de indício de autoria e prova de materialidade, que ela teria cometido crimes que envolvam lavagem, organização criminosa, entre outros pontos. A lavagem de capitais, como bem disse, né, teria sido feita por uma técnica muito elaborada, que é a técnica de Smurf, e chama Smurf exatamente por causa dos Smurf, que são pequenininhos, são pequenos depósitos, não são depósitos grandiosos que chamem atenção, mas nós temos toda uma legislação muito ferrenha, muito rígida, de forma a prevenir esses colapsos no sistema financeiro. Bom, é importante a gente ressaltar também que não há incompatibilidade entre a prisão preventiva que lhe foi decretada e o princípio da presunção de inocência, que tanto se fala. A presunção da inocência, ela vai acompanhar o devido processo legal da Deolane até o trânsito em julgado da sentença, mas a prisão preventiva, ela teve a opção aí, pelo que foi veiculado, de garantir a ordem pública, em razão da sua influência, em razão dos milhares de seguidores, pela utilização das redes sociais para aí a prática do crime, possibilidade de influenciar em provas e de reiteração criminosa, de acordo com o que foi divulgado. Acontece que desde o momento da prisão da Deolane, já se veiculava e já se sinalizava a possibilidade dela ir para a prisão domiciliar. E não porque ela é privilegiada, nem porque é rica ou famosa, nada disso, mas por causa de um artigo do Código de Processo Penal, que é o 318. O 318 e o 319, que foram as bases das decisões nesses dias do Código de Processo Penal, ele dá para mulher que seja mãe de criança até 12 anos de idade, a possibilidade que a gente chama de prisão domiciliar humanitária. Não é voltada exatamente a um benefício para a mulher, mas sim para a criança ter a presença da mãe ali dentro de casa. Essa condição é importante a gente perceber que ela é uma condição objetiva, ela não se comunica, por isso que a mãe da Deolane continuou presa, porque é uma condição que só a Deolane sustentava. E isso, pessoal, acontece desde a alteração em 2016. Nós tivemos o mesmo entendimento quando da mulher do Sérgio Cabral em 2017 e tivemos um HC coletivo em 2018, estendendo o benefício da prisão domiciliar para todas as mães de pessoas até 12 anos de idade. Só que uma vírgula aqui, né, porque é importante falar. Óbvio que pode perder ou não ter direito a esse benefício se você cometer o crime contra o seu próprio filho, ou por meio do seu domicílio, ou em diversas outras situações, como crimes com violência ou grave ameaça. Aí você acaba perdendo essa possibilidade do benefício. Só que esse benefício, né, ele não foi dado somente, olha, você vai para esse regime de cumprimento de pena, né? Ela não foi posta em liberdade, é importante falar isso. Ela foi para uma prisão domiciliar, ela continuava presa. Você tem que cumprir certos requisitos. Colocou-se lá a tornozeleira nela, que foi o que todo mundo viu, e já saiu de lá ciente. Afinal de contas, ela fez postagens e manifestou-se dessa forma, de que ela não podia acessar as redes sociais, nem dar entrevistas, se comunicar sobre o caso. Sobre o primeiro, que é acessar as redes sociais, a maioria dos juristas compreendem e entendem compatível, uma vez, como eu expliquei, que ela utilizaria das redes sociais para a prática, né, dos crimes que ela está sendo aí acusada. Bom,
Agora, quanto a essa incomunicabilidade, impossibilidade de falar com a imprensa, isso causou um grande burburinho de vários lados, vários juristas, várias pessoas, e você vai ter posicionamentos tanto contra quanto a favor. É importante a gente falar que não tem ainda uma decisão se isso está certo ou se isso está errado. Como tudo no direito, você vai ter linhas a favor e linhas contra dessa impossibilidade dela falar sobre o caso. O fato é que ela tinha a possibilidade de discutir essa norma, essa imposição do 319 dada a ela de forma legal, discutindo inclusive se o 319 permitiria as chamadas cautelares inominadas. Do que eu estou falando? Se eu posso dar uma medida cautelar que não está escrito na lei, porque, gente, acredite ou não, essas medidas não estão descritas na lei. Só que o STF ele já permite desde muito tempo a aplicação de medidas que não estão ali dentro da lei, mas que sejam razoáveis para o caso. Ele fez isso no caso Daniel Silveira, o STF fez isso no caso Roberto Jefferson. Então, mais uma vez, não é uma exclusividade do caso Deolane. E por mais que a gente tenha corrente contra, o STF já tem pacificado essa possibilidade dessas cautelares. Então, ela poderia ter discutido a cautelar de outra forma, enfim, mas ao sair da prisão, ela descumpre as condições. E aí, o artigo 282 permite que o juiz decrete a prisão. Mas outro burburinho, porque o caso da Deolane ele tem que gerar vários burburinhos, né? Qual que é o burburinho de agora? É que o 282 de fato diz que essa prisão deveria ter sido decretada em último caso, que a possibilidade seria de tentar substituí-la, acumular com uma nova medida, ou mesmo dar um prazo, né, abrir um prazo de defesa para que ela explicasse o comportamento dela. Agora, ninguém aqui, nenhum jurista, a não ser quem teve acesso aos autos, pode dizer que o Judiciário de Pernambuco não analisou essa situação, mas chegou à conclusão da prisão. Então, não é errado, a gente não pode falar que o judiciário errou. Até agora, tudo o que foi feito tem embasamento legal e tem embasamento jurídico e jurisprudencial, embora cause bastante discussão.